Verdadeira febre da década de 80, o nosso querido herói de Eternia teve vários quadrinhos publicados no Brasil. Certamente os fãs de He-Man e os mestres do universo vão lembrar dessas publicações lançadas pela editora Abril lá no final dos anos 80. Irei mostrar um pouco da minha coleção e falar sobre essas histórias e suas curiosidades. Para entender as publicações do He-Man no Brasil, devemos saber que em janeiro de 1979, a editora Abril montou um estúdio de quadrinhos Disney, um departamento destinado a organizar e produzir modelos de personagens e manuais para auxiliar o trabalho dos desenhistas e roteiristas, além de desenvolver novos talentos e também controlar a qualidade das histórias Disney produzidas no Brasil. Em 1984, o estúdio de quadrinhos deixou de cuidar apenas dos personagens de Walt Disney, acumulando a produção histórias de personagens como Luluzinha, Moranguinho e Alegria. Entre 1987 e 1988, a editora passou a criar e desenvolver histórias em quadrinhos nacionais com os Trapalhões, Sérgio Malandro, Gugu, He-Man, Luluzinha, entre outros. Era exigido que todas as publicações licenciadas pela editora, na época, trouxessem créditos dos autores. He-Man teve várias fases e o Campeão de Eternia também foi produzido em vários países, como Espanha, Alemanha e Inglaterra. A editora Abril publicou o gibi do He-Man de janeiro a dezembro de 1988, com material criado em seu estúdio. Inicialmente, a revista He-Man publicou histórias da França, Estados Unidos e Inglaterra. Posteriormente, publicou histórias produzidas pelo roteirista Luiz Antônio Aguiar, José Menezes e Walter Vertillo. Contratou os desenhistas Watson Portela, Rodolfo Zala, Rodival Matias e Kosumoto. Venho adquirindo os quadrinhos do He-Man já faz algum tempo e pretendo fechar essa coleção. Consegui esse lote com um amigo Rafael Borges. Elas foram adquiridas em janeiro de 2019. Olha que legal, edição 26 de He-Man, com os grampos originais, muito bem conservada. A edição 17, também com os grampos originais. E a edição 18, essas duas últimas histórias feitas no Brasil. No mês de agosto, consegui uma edição do He-Man através do Mercado Livre. A vendedora Carolina Santos enviou e agora vou poder dar uma olhada no estado de conservação dessa edição. Edição número 30, com os grampos originais. Também adquiri uma edição do He-Man no site Mania de Gibi e enviada pelo Osmar Gonçalves. Edição 28 de He-Man. Vamos conhecer agora um pouco sobre os artistas que contribuíram para a revista He-Man. Roberto Koisumoto resolveu desenhar quadrinhos desde 1976. Trabalhou em diversas editoras e na mesma época ilustrou vários títulos em quadrinhos para a editora Abril. Com os desenhos de Koisumoto, tem as edições 16, 18
O artista pernambucano Watson Portela produziu inúmeros quadrinhos, em especial nas décadas de 70 e 80, angariando muitos fãs. Ele desenhou quase todos os gêneros, inclusive capas das revistas de super-heróis da Abril. Seu lindo traço mistura estilo japonês com estilo europeu da década de 70. Ele trouxe para os quadrinhos brasileiros o desenho solto, bem movimentado, ótimo conhecimento anatômico e de expressões, perspectivas ousadas e dinâmicas, arte final extremamente bem executada e letras bem feitas. Com os desenhos de Watson Portela, tem as edições 17, 19, 20, 21, 23, 24 e 28. Nascido na Argentina, Rodolfo Zala mudou-se para o Brasil em 1963. Depois de trabalhar nas tiras do jornal Última Hora, começou a desenhar quadrinhos de aventura para a editora Taika, como Targo e Escorpião. Na Abril, no início dos anos 70, além de Zorro também produziu histórias com os personagens de Hanna-Barbera e, mais tarde, para He-Man. Com os desenhos de Rodolfo Zala, tem as edições 18, 20, 24 e 30. Já no fim das publicações da revista He-Man, Rodival Matias explorou o fantástico no universo do personagem, arriscando uma estética mais elaborada. Vamos falar um pouco sobre as curiosidades relacionadas às histórias publicadas no Brasil. A Rainha Zal. Ela pertence ao mundo cristalino de Zalkron. Quando o Esqueleto colocou Zalkron em rota de colisão com Eternia, He-Man viajou para lá e foi visto pela primeira vez como invasor, até salvar o guerreiro Bruar de um animal mortal chamado Zrakel. Bruar é o guarda-costas da rainha. No passado existia um demônio chamado Tricéfalo. Ele habitava a dimensão de Eternia quando o dragão Granamir o expulsou para a dimensão chamada Anti-Eternia. Nela as leis naturais não se aplicam, tudo é muito confuso e caótico. Aprisionado, o demônio busca vingança e uma maneira de voltar. Em Eternia existe um cristal mágico capaz de abrir a porta entre as dimensões e é tão poderoso que é capaz de aprisionar o dragão Granamir e medir forças com He-Man. O robô indestrutível. Um vulcão chamado Aston volta à atividade depois permanecer inativo por anos em Eternia. Dentro dele fora preso um robô de origem desconhecida que no passado trouxera destruição e pânico. Com a reativação do vulcão, o robô se liberta e duela com He-Man. O desafio. Esqueleto consegue uma arma poderosa o suficiente para atacar He-Man e o Palácio Real. Ele é chamado Cibernum. Essas são histórias envolvendo robôs. Shezar, a Dominadora da Luz, é a princesa do planeta Antar. O mundo de Shezar foi destruído por uma grande guerra, então ela procura um novo planeta para colonizar. Seu navio, o Pérola Negra, pode espalhar um vapor tóxico e faíscas negras para capturar suas vítimas. Shezar também pode se transformar em uma forma mais monstruosa chamada Bismarck. Havia no cosmo duas forças de energia pura. Uma criava a vida, a outra destruía. As duas travaram um duelo que foi vencido pela força criadora. E para comemorar a sua vitória, ela criou o mundo de Eternia. A força destruidora foi aprisionada numa dimensão diferente, mas seu cárcere rompeu-se. Agora ela está atrás de seu inimigo para se vingar e somente He-Man poderá deter essa ameaça. Gorgon é um gigantesco monstro de pedra, uma força extraordinária, vinda há séculos de um planeta em extinção, Petrus. Ela fugiu para um lugar estranho, situado em dimensões maléficas. Sua intenção é dominar Eternia e para isso criou uma passagem dimensional localizada na cidade de Sharkioran, especificamente na tenda de Shan, a tapeceira. A passagem é protegida pelos enviados de Gorgon, ou seja, as estátuas de pedra em forma de gárgulas.
O Conde Cravon. Um nobre vindo de terras estranhas chega ao Palácio Real pedindo a ajuda dos nossos heróis. Ele deseja evitar uma chuva de meteoros que poderia destruir seu reino. Mas a sua verdadeira intenção é roubar os livros mágicos e toda a magia e poder de Eternia. Hoje em dia, He-Man é um ícone da cultura popular. O personagem marcou época nos anos 80 com um desenho animado de imenso sucesso que teve 2 temporadas, entre 1983 e 1985. O nome da animação era Mestres do Universo, mas por aqui ficou conhecido como He-Man. He-Man também era o nome da revista até a edição 15, quando foi rebatizada como He-Man e os Mestres do Universo. A editora lançou as primeiras histórias baseadas na animação, depois pelo selo Star Comics, até resolver investir em histórias locais. A revista da Abril foi publicada até 1988 e durou 32 edições.